E num vídeo onde eu refuto as falas desse tal Leonardo Salles, que em nome das adivinhações que ele fica fazendo aí na igreja dele, na internet, e que ele apelida de profecia, ele queria invocar para si o mesmo prestígio e centralidade dos profetas do Antigo Testamento, provocando na mentalidade dos seus seguidores uma relação de necessidade com a figura dele, como sendo um suposto profeta. Né? E aí, nesse vídeo, eu recebi o comentário aqui, o seguinte comentário do amigo aqui. Não concordo com certas posturas do Leonardo Salles, mas a palavra de Deus disse que os dons foram deixados para a edificação da igreja. Dons da palavra, da revelação, da profecia, do louvor. Olha, meu amigo, eu vou concordar com você que Deus deixou diversidade de dons para a edificação da igreja. Isso é fato. Mas isso quando edifica a igreja. E quando edifica a igreja? Edifica a igreja tomando, inclusive, o espírito e a mente do apóstolo Paulo, quando ele proferiu isso lá em 1 Coríntios capítulo 12, é quando esses dons estiverem a serviço de fortalecer e aprofundar as implicações da vida e obra de Jesus, que rasgou o véu, ou seja, no seu ato, na cruz do Calvário, ele rasga o véu, retirando a necessidade da relação do homem ser mediada por uma religião ou por um sacerdote. Porque, como disse Paulo a Timóteo, ele então se torna o mediador, Cristo Jesus se torna o mediador da relação entre Deus e os homens. E aí, como também dito pelo apóstolo João em sua primeira epístola, ele introduz a unção dentro de cada coração, de modo que já não há necessidade de que ninguém nos ensine acerca de nada, porque essa unção dentro de nós nos ensina todas as coisas. Em Cristo Jesus nós somos emancipados dos homens como mediadores, ou das religiões como mediadoras da nossa relação com Deus, e podemos ter livre acesso. Nos tornamos todos sacerdócio real, como disse o apóstolo Pedro lá em 1 Pedro 1,9. Então, quando os dons contribuem para o aperfeiçoamento e para o aprimoramento desse entendimento em fé, eles estão a serviço do Espírito de Cristo. Agora, tem muita manifestação de dons, alguns nem sobrenatural, meu amigo, porque esses aí do Leonardo Salles, me desculpe, nem sobrenatural é. O que ele faz, meu Deus do céu, qualquer pessoazinha com um pouco mais de intuição consegue fazer, fora que tem vários vídeos dele aí errando, adivinhações que ele faz, e as pessoas só não acordam porque elas vivem dentro de uma bolha coletiva de hipnose que dialoga diretamente com os medos e as carências delas, e é esse público sobre o qual esse tipo de gente como ele ganha vantagem, infelizmente. E é por isso que elas não acordam. Mas tá aí uma série de erros dele, e que quer viver dessa fama de que é profeta, de que precisa ser consultado, invocando sobre si uma prerrogativa de uma ideia altamente primitiva que tinha a ver com o Velho Testamento, anterior à manifestação da luz dos homens em Cristo Jesus. E é justamente nesse meio, né, de exercício de dons e de manifestações sobrenaturais que podem haver toda sorte de perversão. E isso é dito pelo próprio Jesus lá em Mateus, no capítulo 7, quando ele diz: muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em seu nome? Em teu nome não expelimos demônios e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Ou seja, eu concordo com você, meu irmão, que Deus delegou aos homens diversidade de dons para a edificação da igreja, mas justamente no meio desse assunto e desse tema, pode haver muita perversão, como denunciado aqui por Jesus. Sobretudo quando aqueles que praticam esses dons querem exercer a centralidade da atenção e do prestígio apenas para si mesmos. É claro que lá na prática eles dizem glória a Deus, louvado seja Jesus, diz aí aleluia e manda todo mundo bater palma. Mas falta um culto para você ver. Deixa de frequentar para você ver se não vai ouvir, olha, saiu da minha cobertura. Porque na prática eles coagem e manipulam para que eles se tornem a figura central na vida dessas pessoas. E em razão disso, eles enriquecem horrores. E isso é que Jesus diz que é iniquidade. E como as pessoas são altamente impressionáveis com o sobrenatural, uma vez sendo surpreendidas, elas abrem o coração para um pacotão de uma teologia altamente distorcida e passam a vida vivendo aquém do verdadeiro espírito do Evangelho de Cristo Jesus. Porque veja, até em termos de hierarquia e importância, e diante de Deus, não é as manifestações de dons que tornam uma pessoa mais espiritual. Olha João Batista, por exemplo, aquele a quem Jesus, o próprio Cristo, diz que dentre os nascidos de mulher, ele era o maior. Justamente aquele de quem era dito que não realizou nenhum sinal
nenhum milagre. Ou seja, aquele que não realizou nenhum sinal e nenhum milagre foi considerado por Jesus como o maior dentre os nascidos de mulher. Por quê? Porque o que realmente importa? O que realmente importa foi dito lá pelo próprio apóstolo Paulo, no capítulo seguinte ao capítulo 12, onde ele fala sobre a diversidade de dons que Deus deixou para a edificação da igreja. Olha lá, capítulo 12, verso 31. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Mas olha como ele entra no capítulo 13. Eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. E aí ele vem dizendo, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como símbolo que retine. Ou seja, serei só barulho. Ainda que eu tenha dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha uma tamanha fé ao ponto de transportar os montes, se não tiver amor, nada serei. Portanto, minha gente, foquem menos nessas manifestações carismáticas e visíveis e sensoriais que, embora tenham sido concedidas graciosamente por Deus para a edificação da igreja, quando a igreja é edificada conforme o Espírito de Cristo e do Evangelho, o principal não está à vista aos olhos e nem acessível aos sentidos, porque é o que qualifica o nosso ser e as nossas atitudes em Deus, que é o amor. Mas quem é que prega isso? Isso não dá ibope, isso não deixa ninguém impressionado e, portanto, não lota a igreja. Logo, meu amigo, cuidado com aquilo com o qual você abraça cegamente, só porque aconteceu um milagre que te surpreendeu. Porque nisso muitos abutres e aproveitadores estão formando verdadeiros impérios de riqueza em torno do recurso de gente simples e humilde desnecessariamente. É para pensar, gente boa, paz e luz, meus amigos e amigas.